Amém. O dom de sabedoria pelo Espírito Santo é justamente um dom que vem fazer com que aquela pessoa que é orientada pelo Espírito Santo até tenha uma sabedoria divina, né? Porque o homem foi dado a inteligência, mas a sabedoria é diferente, você de inteligência. A princípio, a Bíblia diz que a sabedoria é o princípio, né, do temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, a partir do momento em que nós temos a nossa vida devocional, a nossa vida voltada para as palavras de Deus, a nossa mente voltada para a palavra de Deus, nós começamos a ter essa sabedoria. Essa sabedoria vem justamente com o dom do Espírito Santo, porque nós vamos deixar que o Espírito Santo nos molde, nos oriente, faça com que essa sabedoria ela provenha justamente dele, não nossa. Eu gosto muito do versículo chamado Isaías 55:8, onde diz assim, que os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O homem em si é dotado, né, da parte moral, dos atributos que Deus nos dá comunicáveis, de termos a inteligência de fazermos a ideia, como Adão ele deu o nome mas ali é a inteligência que Deus deu. Mas a sabedoria principal aqui refalada pelo Espírito Santo é aquela de estar na presença de Deus com obediência, né? Naquela obediência, trabalhando na obra do Senhor. E o meu irmão Cristiano pode corroborar mais aí. Com vontade. Falar sobre a palavra da sabedoria. Muito bem. É bom lembrar que os dons espirituais, a gente viu manifestos, esses dons, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Esses dons estavam sobre ele. E depois ele conferiu esses dons à igreja. Isso é fato. E quando se trata do dom da palavra da sabedoria, Paulo deixa bem claro, né? A uns, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. Não se trata de toda a sabedoria de Deus. É uma palavra. É uma manifestação do Espírito Santo concedendo ao fiel uma palavra sábia para um momento específico. Esse dom da palavra da sabedoria, ele é muito visto nos gabinetes pastorais, no aconselhamento cristão, ou quando o cristão está em apuros. Meu Deus, o que é que eu vou falar? Meu Deus, o que é que eu vou dizer? A gente vê esse dom sendo manifesto no próprio ministério de Jesus. Verdade. Quando trouxeram uma pergunta difícil para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele respondeu de forma tremenda, sábia, palavra da sabedoria. Disseram o seguinte: mestre, é lícito pagar tributo a César? Aí o Senhor Jesus sabia da intenção do coração deles. Aí o Senhor Jesus disse: dei-me um denário. Trouxeram o denário, porque queriam pegar Jesus em uma falha. É verdade. Vamos ver, né, se ele realmente é quem ele diz que se ele está do lado de César, se a gente tem que pagar imposto a César. Aí o Senhor Jesus: dê-me um denário. Quando entregaram a moeda na mão do Senhor Jesus, veja a palavra da sabedoria. De quem é essa esfinge? De quem é essa face? E disseram: de César. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então eles não tinham mais o que falar. O dom da palavra da sabedoria é uma manifestação do Espírito Santo, pastor, momentânea, trazendo uma palavra sábia, advinda de Deus, para um momento específico. Então, isso pode acontecer, como eu falei, né, num gabinete pastoral, no aconselhamento cristão, pode acontecer na escola, na faculdade, quando o cristão é confrontado, de repente, quer ver, porque na mente de muitas pessoas, os cristãos são ignorantes, né? E muitos deles são surpreendidos com a sabedoria de Deus. Muitas vezes uma palavra Deus coloca na nossa boca, que você mesmo vai para casa e diz: meu Deus, como é que eu falei aquela palavra? O Senhor colocou a palavra da sabedoria naquele momento, e o nome de Deus foi glorificado. Eu também, assim, eu queria trazer, rapidinho, eu queria botar de que forma que o homem inteligente vai conseguir sair do abismo, né? Porque ele vai usar a sua sabedoria e vai conseguir sair. O jovem rico. Mas o homem sábio, ele não vai entrar naquela situação, porque vem do alto a sabedoria. Então, ele, antes de vir aquela situação,
Deus já vai dar orientações a ele para que ele não entre naquela situação. Então existe essa situação. O homem inteligente, a inteligência do homem, ele vai conseguir sair. E a sabedoria, o homem cheio da sabedoria de Deus, ele não vai entrar, porque vem do alto a sabedoria. Porque há pessoas que terminam confundindo, achando que é ser muito racional, mas não. É um dom, né? É uma manifestação. E é por isso que Tiago diz, Tiago capítulo 1, verso 5, vai dizer, né? Quem não tem sabedoria, Peça ao Senhor. Peça a Deus que dá gratuitamente no lance em rosto. E nós vemos também em Mateus 7 que o homem prudente, semelharei o homem prudente, aquele que edificou a casa na rocha. Então, aquele homem que é prudente, que nós estamos falando daquele pessoa que é cristã, ele vai buscar a palavra de Deus como base, né, para ter a sabedoria, né? Porque você vai ver que muitas vezes a gente pode fazer o nosso trabalhar diário, mas quando nós somos orientados pela palavra de Deus, como diz o Salmo 119, 115 a 105, diz que é lâmpada para os nossos pés, ela vai nos dar sabedoria pela palavra, como nos conduzir. O rei Salomão vai falar, né? Provérbio capítulo 1, versículo 7, que nisso da sabedoria é o quê? Temer o Senhor.